Toda semana esse assunto volta à pauta e nós tivemos certas novidades, novos rumos interessantes que ilustram, definem de maneira clara o caráter da ditadura brasileira. Então, vamos recapitular. Na semana passada, no Paulo Figueiredo Show de quinta-feira, eu tratei aqui de toda aquela questão envolvendo o X e o Cloudflare, né? De maneira resumida, o Elon Musk tentou dar um somebody love ali para cima do Alexandre, mudando o servidor do X de um servidor próprio para um servidor da Cloudflare, que é uma empresa grande, que tem debaixo de si vários sites importantes, até do próprio governo brasileiro. Porém, tem o ditado, né? Faltou combinar com os russos. E enquanto, em teoria, a gente tinha esperança de que essa mudança tenha sido uma jogada de mestre, e ela poderia ter sido uma jogada de mestre, ela se revelou, na realidade, um erro estratégico imenso, né? Isso porque se pensava que, uma vez que o X agora estava hospedado na Cloudflare, se esperava que o Alexandre ia ter uma dificuldade imensa de derrubar a plataforma, já que sem a ajuda da própria Cloudflare, ia ser necessário derrubar a maioria dos sites do Brasil para que se pudesse derrubar o X. E isso foi a opinião, inclusive, de vários especialistas, pessoas de provedores de internet, falaram, olha, se derrubar o Cloudflare cai tudo, não tem como derrubar. E por que eu disse que faltou combinar com os russos, né? Porque bastou um contato do Alexandre ou dos capangas dele lá com a Cloudflare para que a empresa cedesse e entregasse o X de bandeja na mão do Alexandre. E isso faz com que nós tenhamos que fazer alguns apontamentos, né? Por exemplo, se essa foi uma jogada para restabelecer o X no Brasil, na marra, como é que o Elon Musk decidiu mudar os servidores do X para o Cloudflare sem combinar com o pessoal da Cloudflare, né? A velocidade com que a Cloudflare concordou com a Anatel. Então, eu imaginei, né, que a gente fosse ter o Elon Musk ligando para o dono da Cloudflare, o CEO da Cloudflare, falando assim, alô, aqui é o Elon Musk, né, eu sou o cara mais rico do mundo, eu faço foguete, você deve estar dirigindo um carro meu, eu sou um cliente gigantesco da empresa, sou o homem mais rico do mundo, eu tenho poder de afetar o preço das ações da sua empresa, né? Eu vou trocar o meu servidor do X para a empresa de vocês, Cloudflare. Se der ruim, se o Alexandre for atrás de você, vocês vão comprar o meu barulho? É o que eu imagino. E aparentemente isso não aconteceu, ou aconteceu e o cara enfiou a faca nas costas do Elon Musk. Eu não sei, eu nunca perguntei isso a ele. Mas eu posso dizer que assim, ter feito isso sem a certeza de que a Cloudflare compraria uma briga foi uma loucura, digamos assim. Não foi a coisa mais inteligente do ponto de vista estratégico. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Mas hoje mesmo, no entanto, né, hoje mesmo surgiu uma nova informação, que foi o CEO da Cloudflare que rebateu a Anatel e disse que a empresa não teve qualquer envolvimento com as medidas técnicas que levaram à suspensão ou à restauração do X no Brasil. Ou seja, ele falou que não ajudou nem ao Elon Musk, nem ao Alexandre. Segundo o Matthew Prince, que é o CEO da Cloudflare, o que aconteceu foi algo comum de mercado. Ele falou, olha, abre aspas dele, nós fechamos um acordo com eles, no qual eles pararam de usar um concorrente nosso, e nesse processo o endereço de IP foi alterado. Como uma coincidência, foi uma coincidência termos conquistado
um cliente corporativo. Eu não entendi nada, isso não explica por que a plataforma voltou a funcionar no Brasil quando passou para a Cloudflare, ou ainda por que o bloqueio do Alexandre foi tão efetivo, apesar das proteções adotadas pela empresa, se ela não colaborou com ele. Enfim, você tem a Anatel dizendo uma coisa, que faz sentido, a fala da Anatel, e a Cloudflare dizendo outra, e a gente tem uma, digamos assim, mais uma controvérsia, né, no meio de tantas nessa história. Mas voltando ao que a gente tem efetivamente certeza, eu acho interessante, porque nesse momento nós estamos aqui no X com mais de, olhando aqui os 3 perfis, né, milhares de pessoas já nos assistindo. Então eu fico pensando o quão efetivo está esse bloqueio. Mas volto a dizer, volto a pedir aqui o seu like, volto a pedir a sua curtida, o seu compartilhamento, faz muita diferença, e até o seu engajamento aqui no chat. Mas voltando ao que a gente tem certeza que aconteceu. Deu ruim, o X foi multado, a Starlink foi multada, e no dia seguinte o X já tinha quase que completamente sido banido no Brasil de novo, né? Aí surgiu o assunto, que eu abordei no Paulo Figueiredo Show da semana passada, sobre o X voltar a cumprir as decisões ilegais do Alexandre para que a plataforma pudesse voltar a operar no Brasil. Dentre essas decisões ilegais estão o banimento das minhas contas, né? Acho que já são 5 contas, se não me engano, banidas. São 5 contas. Foi a Real P Figueiredo, a original, com 1,4 milhão de seguidores. Depois eu fiz a OP Figueiredo. Depois eu fiz a... Não, são 6. Depois eu fiz a Paulo Figueiredo Show. Depois eu fiz a P Figueiredo BR1, P Figueiredo BR2 e P Figueiredo BR3. Então 6 contas no total que o Alexandre já mandou banir minhas. Deve ser, o que eu devo ter para falar para vocês, deve ser uma coisa absolutamente terrível, né? Um perigo para a democracia. Mas qual era a questão, né, do Elon Musk sobre o X para voltar, para trazer a plataforma para o Brasil? Por que ele disse que não ia cumprir as decisões do Alexandre e depois os representantes do X falaram que ele ia cumprir e ele passou a cumprir? Eu posso falar isso para vocês, num dado momento eu não poderia, mas agora eu não estou cometendo nenhuma inconfidência, já que o meu amigo e deputado Gustavo Gaia já expôs a conversa que aconteceu com o Elon Musk num vídeo no canal dele. E a ideia do Elon Musk, o plano dele, era tentar, e em certo sentido ainda né, tentar uma volta temporária e calculada do X. E havia um motivo bastante razoável para isso, que é o fato de que o algoritmo, né, a inteligência artificial do Twitter, ela precisa ser alimentada com novas informações sobre acontecimentos atuais para que o algoritmo possa se desenvolver, né? Isso é o que se chama em rede neural nas inteligências artificiais. Basicamente, a inteligência artificial funciona parecido com um cérebro humano, em que você tem os neurônios, né, interconectados em uma estrutura com camadas que fazem com que a inteligência artificial aprenda cada vez mais e mais. Mas da mesma forma que o cérebro humano, se a inteligência artificial fica sem receber informações e estímulo por muito tempo, ela vai eventualmente morrendo e se tornando irrelevante. E eu tive um pouco de dificuldade de entender esse argumento na hora que eu ouvi, mas eu hoje estava conversando com o pessoal, né, estava almoçando com o CEO do Locals, e Rumble, né, mesma empresa, e ele estava me explicando que é isso mesmo, que o algoritmo precisa de informações, precisa desse abastecimento constante para que ele possa funcionar, né? Então, ou seja, quanto mais tempo o X passa banido do Brasil, quanto menos pessoas utilizam o X, e infelizmente um número insuficiente usando o VPN, menos a inteligência artificial recebe as informações e menos ela aprende, até que ela eventualmente não serve mais para nada. E as palavras que saíram da boca do próprio Musk foram: daqui a pouco a gente vai estar discutindo a devolução ou não de um cadáver. E é um bom ponto. Então, esse era o objetivo do Musk. Uma volta temporária para que essa inteligência artificial do X, que funciona como se fosse um organismo vivo, continuasse funcionando.